Olá pessoal, hoje aula de física, vamos comentar aqui sobre o que vem ser trabalho de uma força, tá? Com resolução de atividade, comentar um pouco sobre as teorias, que é muito importante definir bem e segurar bem essas teorias, tá? Então, para resolver as atividades, a gente vai resolver aí daqui a pouquinho, tá? Preste bem atenção na teoria, tá? Preste bem atenção. Qualquer dúvida, mande pergunte lá no PV, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, pessoal, trabalho de uma força. O que vem ser? O que é uma definição de trabalho de uma força? Trabalho de uma força, como vocês viram na aula que eu mandei para vocês, na videoaula, ele é definido como produto da força pelo deslocamento. Tá aqui, ó. Trabalho realizado por uma força constante, tá? É obtido pelo produto, tá? Produto é a multiplicação entre a intensidade da força que atua na direção do movimento e o deslocamento. Pessoal, eu chamo a atenção de vocês desse detalhe, tá? Tudo bem, vocês vão sair dizendo, olha, trabalho é a força resultante vezes deslocamento, tá? Ou tem gente que chama esse deslocamento de ΔS. Então, trabalho é a força resultante, tá? Vezes ΔS, ok? Muito bem. Só que tu tem que segurar o seguinte, que essa intensidade da força que está aqui, pessoal, ela está atuando na direção do movimento, tá? Então, trabalho é a força resultante que atua na direção do movimento vezes o deslocamento, tá bom? Pelo amor de Deus, segura bem essa teoria. Trabalho é a força que atua na direção do deslocamento vezes deslocamento. Tá bom? Muito bem. Segurou isso daí, tu vai entender um bocado de coisa aí que vem pela frente aí. Tá? Então, essa força que está bem aqui, ela está com certeza na direção de quem? Do deslocamento. Tá? Se o deslocamento está para cá, então com certeza a força também está na direção dela. Não é no mesmo sentido, mas na mesma direção, ou seja, horizontal, tá? Porque eu posso ter muito bem o deslocamento para essa direção, o corpo está se deslocando para essa direção, mas a força está para esse lado aqui, ó. Tá? Eu posso pedir para você, vamos supor aqui, eu tenho trabalho realizado aqui? Eu tenho trabalho realizado aqui. A força está na direção do deslocamento, não está no mesmo sentido, mas está na mesma direção do deslocamento. Os dois são horizontais. Entendido? Tá? Muito bem. Vamos lá, então. Vamos ver aqui. Só apagar isso aqui. Vamos lá. Pessoal, olha só. Amarrou isso aqui, entendido isso aqui, tá? Vamos para a unidade. Qual é a unidade do trabalho? A unidade do trabalho é o seguinte: como o trabalho ele é o quê? Uma quantidade de energia transferida. Ou seja, trabalho mede energia. Então, qual é a unidade da energia? É Joule. Tá? Então, a unidade do trabalho vai ser Joule. Tudo bem? Quando a unidade do trabalho é Joule, pessoal, isso é sistema internacional. Se é sistema internacional, acabamos de ver que trabalha com o quê? Com força. E força tem que estar na unidade o quê? Na unidade em newtons. Tá? Na unidade em newton. E o deslocamento tem que estar na unidade metro. Tá bom? Tudo certo? Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Então, fica atento para isso daqui, tá? Fique atento. A unidade do trabalho é Joule. Então, a força tem que estar em newton, o deslocamento em metro. E outro detalhe, se a força está em newton, se a força resultante está em newton, significa que tu sabe que força resultante é a massa vezes o quê? Aceleração. Então, se a força está em newton, então a massa tem que estar em unidade o quê? Quilos.
e a aceleração na unidade de metro por segundo ao quadrado. Tá bom? Então vai se ligando, né? Ela vai conectando aí a ideia para vocês, tá certo? Deixa eu apagar essa bagunça aqui. Ok? Vamos lá, passar aqui a borracha. Tudo ok, pessoal? Tudo certo aí? Vamos lá, então a unidade do trabalho é joule, tá? Se a unidade é joule, então a força tem que estar em newton, o deslocamento tem que estar em metros. Não esqueça, fórmula do trabalho. Fórmula do trabalho, tá? Fórmula do trabalho. Vamos lá aqui. Fórmula do trabalho. Força resultante vezes deslocamento. Só que essa força resultante tem que estar na mesma direção do deslocamento. Tá bom? Continuando. Assim, detalhe bem aqui embaixo, pessoal. Olha só. O trabalho de uma força, bem aqui embaixo, ó, aplicado no mesmo sentido do deslocamento, tá? Vamos pegar aqui o... Ok? Aplicado no mesmo sentido do deslocamento é denominado de trabalho motor, tá bom? O que significa isso? Olha só esse rapaz aqui, ó. Ele está puxando aqui, tá? O deslocamento é nessa direção. A força que ele está aplicando está no mesmo sentido do deslocamento. Então, olha só, a força está na mesma direção e no mesmo sentido. Tá? Está no mesmo sentido do deslocamento. Quando isso acontece, que a força está no mesmo sentido do deslocamento, nós dizemos que o trabalho é chamado de motor. Tá? Motor, quando é motor? Quando a força e o deslocamento, tá? Tem o que? O mesmo sentido. Tudo bem? Mesmo sentido. Mesma direção, mesmo sentido. Isso é trabalho motor. E quando esse trabalho ele é motor, esse trabalho ele é positivo. Tá aqui, ó. Tá? Positivo. Certo? Continuando. Se o trabalho for aplicado no sentido oposto do deslocamento, olha, o rapaz está puxando aqui, o corpo vai deslocar, a força que ele aplica é aqui. O deslocamento da caixa é aqui. Esse trabalho bem aqui é trabalho o quê? Motor. Tá? Então vai ser positivo. Por quê? Porque a força aqui e o deslocamento estão no mesmo sentido. Já esse trabalho aqui, ó, da força de atrito aqui, ó, a FAT, que é força de atrito. Esse trabalho aqui, repare que essa força aqui, ó, e o deslocamento, essa força que está aqui, tá? Essa força aqui e o deslocamento tem sentidos opostos. Então esse trabalho bem aqui, tá? Esse trabalho aqui, ele é negativo. Ele é chamado de resistente. Resistente. Tá bom? Então o trabalho motor é aquele que a força e o deslocamento tem o mesmo sentido. Trabalho resistente é aquele que a força e o deslocamento têm sentidos opostos. Aí vai ficar negativo, ó, bem aqui, ó, como está aqui na fórmula. Tá bom? Então quer dizer que trabalho, quando ele está sendo aplicado no sentido oposto, ó, trabalho sendo aplicado no sentido oposto ao deslocamento, ele vai ser negativo. É o chamado trabalho resistente. Certo? Tá? Tá aqui, ó, bem aqui no final, bem aqui, trabalho resistente. Tá bom? Trabalho resistente aqui. Pronto. Tá? Tudo certo, pessoal? Vamos apagar isso aqui então. Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem. Tá bom? Deixa eu marcar.
O bom disso aqui é que apaga rápido, né? Ok? Então, o que é que fica desse slide? O que é que você vai entender se procurar entender esse slide? Tá? Que esse trabalho, vamos pegar aqui, que essa força aqui está contrária ao deslocamento da caixa para essa direção. Se ela está contrária ao deslocamento, aqui tu tem um trabalho negativo, o chamado trabalho resistente. O rapaz puxa a caixa nessa direção. Então, essa força aplicada do rapaz e do deslocamento é um trabalho positivo. É o chamado trabalho do tipo motor. Tá bem? Então, o que é o trabalho motor? É quando força e deslocamento têm o mesmo sentido. Ok? E o que é o trabalho resistente? Quando a força e deslocamento têm sentidos opostos. Tá? Isso aqui é trabalho negativo, trabalho do tipo resistente. Tá bem? Tudo certo? Continuando. Quando o trabalho de uma força ela é perpendicular ao deslocamento. Pessoal, a gente viu a definição que é o seguinte, que trabalho é a força resultante vezes deslocamento. Essa força resultante ela tem que estar no mesmo sentido, na mesma direção. Vou colocar aqui. Vimos que essa força tem que estar na mesma direção do deslocamento. Tá bom? Pode estar em sentidos opostos. Pode. Se tiver sentido oposto, né? Que nem aqui. Vamos pegar aqui. Tá? Vamos supor que a caixa vai se deslocar. Vou aplicar uma força aqui, uma força 1 aqui. E o deslocamento da caixa vai ser aqui. Tá? Então, essa força aqui, esses dois, tá? Essa força está no mesmo sentido e na mesma direção. Direção horizontal e mesmo sentido. Tá? Então, aqui o trabalho é motor. Se essa caixa sofrer uma resistência aqui, uma força 2, agora analisando, esses dois aqui, F2 e o deslocamento, estão em sentidos opostos. Mesma direção, mas sentidos opostos. Mas não tem problema. Só que o trabalho vai ser o quê? Negativo. Vai ser do tipo resistente. Tá bem? Não importa o sentido. O que importa é que esteja na mesma direção. Pode estar no mesmo sentido. Se tiver no mesmo sentido, vai ser positivo. Se tiver em sentidos opostos, vai ser negativo. Tá bem? Agora, uma situação em que eu vou analisar a força aplicada perpendicular ao deslocamento. Ora, pessoal, se o peso, galo desgraçado. Se eu analisar o peso aqui, ó, o peso ele é perpendicular. Se eu calcular o trabalho da força-peso, faz sentido? Não faz. Porque o peso não está na direção do deslocamento, gente. Não está. O peso não está na direção do deslocamento. Então, se o peso não está na direção do deslocamento, então o trabalho vai ser zero. Por quê? Porque o peso não está na direção do deslocamento. Ele é perpendicular ao deslocamento. Então, está aqui, ó. Então, todas as forças que são perpendiculares ao deslocamento, força perpendicular ao deslocamento, vai ser sempre o quê? Nulo. Ora, por quê? Porque trabalho é a força vezes deslocamento. Só que essa força tem que estar na direção do deslocamento. E uma força peso aqui, se eu analisar uma força peso aqui, e uma força normal, as duas vai ser zero. Se eu calcular o trabalho da força peso, vai ser quanto? Zero. Trabalho da força normal vai ser quanto? Zero. Por quê? Porque as duas são perpendiculares ao deslocamento. O deslocamento está para cá. E as duas são perpendiculares. Então, forças perpendiculares ao deslocamento vai ser sempre nulo, sempre zero.
Tá bom? Vamos lá, continuando. Agora, muita atenção aqui. Trabalho de uma força oblíqua, ou nome chato, ao deslocamento. Vamos lá. Vou imaginar o seguinte. Vamos pegar, eu vou tentar mostrar a vocês aqui uma situação assim. Um corpo aqui, tá? E ele sofre uma força bem aqui, ó. Uma força resultante aqui, tá? Bom, se alguém pediu calcular o trabalho, né? Bom, calcula o trabalho disso aqui. Qual vai ser o trabalho? Trabalho eu sei que é a força resultante vezes deslocamento. Só que o detalhe, essa força resultante tem que estar na direção do deslocamento. Mas essa força aqui ela não está na direção do deslocamento. O deslocamento está para cá. O deslocamento está para cá. E essa força não está na direção do deslocamento. Quem está na direção do deslocamento? Se eu fazer isso aqui, ó, um ângulo aqui, tá? Quem está na direção do deslocamento, lembra lá, pessoal, da decomposição? Bem aqui embaixo, tu tem uma força, tá? Vou tentar usar um vídeo aqui, ver se vai prestar. Bem aqui embaixo tem uma força, tá? Lembra lá da decomposição? Tu tem quem aqui embaixo? O F de x, tá? E bem que tu tem um ângulo de 90. E aqui em cima, tu tem quem aqui, ó? O F de y. Tá? Entendido? Então, quem está na direção do deslocamento, na verdade, não é a força resultante. É o F de x. Ele que está na direção do deslocamento. Ó, bem aqui. Tá bom? Ele que está na direção do deslocamento. Então, quem eu devo usar aqui não é o F de x. Quem eu devo usar aqui não é a força resultante. É o F de x que eu devo usar aqui. Tá na fórmula. Tem que colocar o F de x. Mas quem é F de x? Aí você tem que puxar o triângulo. Ó. Vamos pegar aqui. Ó. Vou puxar aqui o triângulo. Puxar aqui o triângulo. Tá? Bem aqui embaixo. Aqui forma 90. Tá? Bem aqui, só para acompanhar legal, você tem aqui o F de x, tá? E bem aqui, tu tem quem? A força resultante, tá? Que tá aqui ela. Ok? Tem a força resultante. Então, e aqui você tem quem? O ângulo. Tá bom? Olha, pessoal, matemática agora. Você analisar o F de x está próximo do ângulo. Próximo do ângulo, eu uso quem? Cosseno. Então aqui vai ficar cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que é o F de x, sobre hipotenusa, que é o F. F resultante. Isso aqui vai funcionar como uma hipotenusa, à frente do 90 graus. Fazendo meio pelos extremos, então você vai ter que força F de x, perdão, vamos lá aqui, F de x vai ser igual a força resultante vezes cosseno de θ. Tá? Então, quer dizer, quem eu devo usar aqui, como eu falei a vocês, quem eu devo usar aqui não é a força resultante, tem que usar quem? F de x vezes deslocamento. Mas quem é F de x? F de x é quem? É a força resultante, cosseno de θ vezes deslocamento. Então, isso que eu vou usar para calcular a força. Tá bom? Eu vou fazer uma nova explicação aqui, tá? Vou calcular aqui uma nova explicação para vocês aqui. Isso aqui, sim, detalhe, isso aqui é o trabalho na direção de x.
tá bom? Quanto é o trabalho aqui na direção de y? 0. Por quê? Porque y ele é perpendicular ao deslocamento. Forças perpendiculares ao deslocamento, o trabalho da força dela vai ser sempre o quê? Sempre 0. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Eu vou revisar depois com vocês aí, tá bom? Não se preocupe, não precisa pausar o vídeo. Se quiser pausar o vídeo para tentar entender de forma mais tranquila, tranquilo. Mas eu vou fazer uma revisão geral aqui depois com vocês, tá? Vamos lá, continuando. Trabalho realizado pela força-peso. Vamos lá. Calcular o trabalho realizado pela força-peso durante a subida. Olha só, durante a subida, eu estou calculando aqui o trabalho da força-peso. Trabalho da força-peso. Trabalho é a força resultante vezes deslocamento. Ok. Trabalho vai ser igual. Qual é a força resultante que atua aqui nessa bola aqui quando está jogando aqui para cima? A única força que está atuando aqui é o peso. Então a força resultante é o peso. Qual é o peso aqui? Vezes deslocamento, que está chamando de ΔS. Aqui. Só que detalhe, pessoal. Repare que o peso ele está na direção do deslocamento? Tá. O deslocamento é vertical. O peso também é vertical. Só que está no mesmo sentido? Não. O peso não está no mesmo sentido do deslocamento. O deslocamento está para cima, a bola se desloca para cima e o peso para baixo. Ou seja, sentidos opostos. Então isso aqui tem que ser negativo. Tá? Por isso que é o sinal negativo aqui. Ó. Porque o peso não está no mesmo sentido do deslocamento. Então o trabalho vai ser igual menos o peso. A fórmula dele é a massa vezes a gravidade vezes ΔS. Por isso que ficou essa forma. E o ΔS eu posso substituir por quem? Pela altura, porque a bola adquire uma altura. Então tu pode melhorar um pouco essa forma, fica assim, o trabalho da força-peso é igual a menos massa, gravidade vezes a altura. Tá? Essa forma só vai usar quando for o quê? Durante uma subida. Tá? Porque na subida o peso atua para baixo e o deslocamento é para cima. Sentidos opostos, então sinal negativo. Tá bem? E o deslocamento é representado por quem? Pela altura. Tudo certo? Continuando. Agora, se a bola cair, né? No momento da queda, agora reparem que o peso e o deslocamento estão no mesmo sentido, ó. Mesmo sentido, mesma direção, mesmo sentido. Então, o trabalho é igual a força resultante vezes deslocamento. Tá? Trabalho é igual. A força resultante atuando aqui na bola é o peso. Então, coloco o peso aqui. Ó. Troco a força resultante pelo peso. Deslocamento é representado por quem? ΔS. Trabalho aqui vai ser o quê? Positivo ou negativo? Vai ser positivo, porque o peso e o deslocamento estão no mesmo sentido. Então, vai ser positivo aqui. Ó. Peso tem a fórmula de massa vezes o que? A gravidade. ΔS eu vou colocar como o que? Altura. Pronto. Então essa fórmula tu vai usar quando for o que? Durante uma queda. Tá? Quando for uma queda, o trabalho é positivo. E quando o trabalho é positivo, ele é chamado o que? Motor, né? Esse daqui é chamado trabalho negativo, né? Que é chamado trabalho o que? Resistente. Tá bem? Continuando. Vamos fazer uma revisão aqui geral, pessoal, do que foi trabalhado. Vamos lá. Então é o seguinte, ó. Trabalho é a força resultante vezes deslocamento. Tá bom? Eu vou colocar aqui. Se o trabalho, se eu calcular o F de 1, aqui um corpo se desloca nessa direção aqui, tá? E se desloca aqui nessa direção, tá bom? Eu vou colocar aqui o F de 2. O trabalho em relação ao F de 1 vai ser a força 1 vezes o que? Deslocamento. Pronto. Vai ser positivo
Por quê? Porque ele está no mesmo sentido do deslocamento. O trabalho de F de 2 vai ser o quê? F de 2 vezes deslocamento. Só que vai ser negativo. Por quê? Porque ele está contrário ao deslocamento. Tá aqui, ó. O deslocamento está para um lado aqui e a força está para o outro. Então esse aqui é motor e esse aqui é resistente. Tá? Trabalho negativo. Agora, vamos ter cuidado. Se a força for aplicada aqui, ó, nesse jeito, tá? Desse jeito. Vou colocar a força resultante. Tá bom? Tem um ângulo aqui. O que você vai fazer para calcular o trabalho? Tu tem que calcular, tá? O que é importante aqui para nós é o f de x que está aqui embaixo. É esse que eu tenho que usar. Tá? Aí tu vai fechar aqui, vai formar quanto? 90. E o f de x vai estar próximo do ângulo. Isso aqui vai funcionar como uma hipotenusa e esse cara próximo do ângulo. Então tu vai usar cosseno. Cosseno de θ é cateto adjacente, que é o f de x, pela hipotenusa, o f resultante. Fazendo meio pelo extremo, então você vai ter que f de x é igual a força resultante vezes cosseno de θ. Tá? Vezes. Então o trabalho é força resultante vezes deslocamento. Só que não posso usar essa força resultante aqui. Por quê? Porque ela não está na direção do deslocamento. Tem que usar quem? F de x. Então vai ter que fazer o seguinte. Então a força F de x vezes deslocamento. Mas aí, quem é F de x? Aí volta de novo para a força resultante. F de x é quem? É isso aqui, ó. É a força resultante vezes cosseno de θ vezes deslocamento. Então é isso que fica no final. Tá bom? Tudo certo? Tá, gente? Então grave isso. A força, ela tem que estar na direção do deslocamento. Tá? Tem que estar na direção do deslocamento. Muito bem. Atividade. Atividade da página 51. Bem aqui, ó. Página 51. Vamos lá. Considere uma pedra lançada verticalmente para cima. E responda as questões propostas. Vamos lá. Durante a subida, a força-peso atua favoravelmente ou contra o movimento. Tá? Durante a subida, a força-peso, ela atua contra o movimento, né? Então aqui vou colocar durante a subida, ela atua contra contra o movimento. Contra o movimento. Porque a força-peso ela atua para baixo, né? Se o corpo sobe, o peso atua para baixo, tá? Contra o movimento. O trabalho dela é motor resistente. Nesse caso, ó, se tu joga um corpo para cima, o teu ΔS é para cima. Só que o peso é para baixo. Peso e deslocamento estão em sentidos opostos. Então o trabalho vai ser negativo. Tá? Vai ser massa, gravidade vezes altura. Lembra lá da fórmula? Então, nesse caso, é um trabalho resistente. Ok? B. Durante a descida, atua a favor ou contra o movimento? Durante a descida é a favor. Tá? Durante a descida e atua a favor. A favor do movimento. Ok? O trabalho motor resistente. Ó, durante a descida, o peso está aqui. E durante a descida, o deslocamento está aqui. Ó, ΔS está para baixo. Aí você percebe que os dois têm o mesmo sentido.
Então o trabalho vai ser positivo, massa, gravidade vezes altura. Agora a forma que a gente viu agora há pouco. Tá? Esse aqui é chamado de trabalho o quê? Motor. Tá bom? Continuando, pessoal, vamos lá. Essa questão aqui, muito interessante, vai ser um pouquinho demorado, preste muita atenção aqui com ela, tá? Um corpo apoiado em uma superfície plana e horizontal sofre deslocamento de 15 metros, ao receber a ação de várias forças, conforme o desenho a seguir. Ele te dá seno, te dá cosseno, para tentar te atrapalhar. Calcule a intensidade da força normal e a intensidade resultante na direção X das forças aplicadas no corpo. Tá? E que é a intensidade da força normal e das forças aplicadas no corpo. Vamos lá. Olha só. Calcular a intensidade das forças normal aqui na direção de X. Calcule a intensidade da força normal e a intensidade resultante na direção de X das forças aplicadas. Vamos lá. Primeiro ele quer se calcular a força. Quanto equivale essa normal aqui? Ó? Tá bom? Vamos lá. Gente, muito cuidado. Calcular o valor da normal. Vamos calcular o valor da normal. Fazer bem aqui. É o seguinte. Vou fazer aqui mesmo. Vou pegar. Deixa eu pegar essa borracha. Tá? Olha só. Primeiro, tu tem que ver o seguinte. Essa força aqui, ela tem uma parte dela bem aqui, ó, tá? Um levantamento. Bem aqui. Então você tem aqui o F de Y, tá? O F de Y aqui. Então você tem normal aqui e tem o F de Y na direção de Y. Até vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês entender legal. Tu tens a normal aqui e tu tem o F de Y aqui, ó. Tá? Tu tem o F de Y aqui. E bem aqui tu tem um peso. Tá certo? Só que, vamos lá. Vamos analisar com calma aqui. Na direção de Y aqui, vou escrever bem aqui. Na direção de Y, tu tem normal mais o Fy igual peso. Por quê? Porque esses dois aqui estão no mesmo sentido. E esse está no sentido contrário. Como aqui há equilíbrio, então esses dois somando é igual peso. Tá? Muito bem. O que eu quero, a questão pede é a normal. Tá aqui, ele pede quanto vale a normal. Só que para eu achar o normal, eu preciso encontrar quanto é que vale o F de Y e quanto vale o peso. O peso já tem. O peso vale quanto? 50. Tá? O peso vale 50. Então aqui eu vou substituir por 50. Tá? O peso vale 50. O que eu não tenho é o F de Y. Tá bom? Muito bem. F de Y. Vamos lá. Se você analisar aqui comigo, pessoal, vamos lá. Nas nossas aulas anteriores, tá bom? Eu vou desenhar bem aqui para vocês. Ó. Vamos supor aqui. Se você tem uma força aqui, tu tens aqui, com certeza, uma projeção aqui, que é o F de X. E aqui tu também tens o que? O F de Y, que é uma projeção dele. E aqui é a projeção de X. Tá? E aqui forma 90. O X está próximo do ângulo. Então tu usa o que? Cosseno.
E o f de y, onde é que ele está? O f de y, você pode transportar ele bem aqui, ó. Ele está bem aqui. Representado. Tá? E o f de y está o quê? Oposto. Então, tu tem isso aqui, ó, essa característica aqui, ó. Tu tem a força resultante aqui. Tu tens aqui o ângulo de 90. Tens o f de x aqui. O f de y está bem aqui. Que eu posso transportar ele para cá. Então, o f de y está oposto. E o f de x está adjacente. Se o f de y está oposto, não tu vai usar seno. Seno de θ do ângulo aqui, ó, tá? Seno de θ é igual a cateto oposto, que é o f de y, sobre hipotenusa, que é a força resultante. Então, f de y, o que vai ser? Vai ser a força resultante vezes seno de θ. Tá bom? Força resultante vezes seno de θ. Então, vamos fazer isso, pessoal. Vamos primeiro aqui calcular f de y. Nesse caso, tá aqui, já fiz um esboço aqui. F de y, quem é? É a força resultante vezes seno de θ. F de y vai ser igual a força resultante. Quem é a força resultante? Essa força que está bem aqui, ó, inclinada. E para o nosso desenho, quem é? É o 40. Seno de θ, já te deu no comando. 0,8. Então, f de y vai ser igual a quanto? 32. Pronto. Tá? Com isso, eu posso vir agora voltar para essa minha fórmula aqui. Tá? Normal mais f de y é igual ao peso. Normal mais o f de y que eu calculei, que é 32. Peso é 50. Então, normal é 50 menos 32. Normal é igual a 18 newtons. Certo, pessoal? Ok? Essas decomposições aqui, nós já explicamos na aula de vetores. Lembra lá? Procure lembrar. Na aula de vetores eu expliquei isso daí para vocês, essas decomposições. Tá bom? Tudo certo? Tá, só que ainda não terminou a letra A. Ele quer a intensidade das forças resultantes na direção de x. Já achei normal, tudo certo. Agora ele quer a intensidade da resultante na direção de x. Tá? Vamos lá, eu vou apagar isso aqui. Vou apagar aqui, vamos lá. Para a gente calcular agora na direção de x. Certo? Vamos calcular aqui na direção de x. Ok. Dúvida, pessoal? Manda lá no PV as perguntas, tá? Que eu explico para vocês. Tá certo? Vamos lá. Agora ele quer na direção de x, tá? Na direção de x. Na direção de x, tu vai só analisar as forças que estão na direção de x. Tu não vai analisar as forças que estão na direção de y, tá? Você tem isso aqui, ó. Quais são as forças que estão na direção de x? O FAT, tá? E tem mais aqui, ó. Se você decompor aqui, quem é que está bem aqui? O f de x. Então, tu tem o FAT e o f de x. Tá? Vou até fazer aqui o bloco de novo. Tu tens aqui a normal. Tá? Bem aqui tu tem o f. Bem aqui tu tem o FAT. Tá? Como calculei para vocês. Bem aqui você tem o f, que vale quanto? 40. Só que aqui, você decompondo, você tem quem aqui? O f de y. E aqui é normal. E decompondo aqui, tá? O ângulo aqui. Decompondo aqui, você tem o f de x.
Então, na direção de x, que é essa aqui, ó, direção de x, quem é que está? Tu tens o f de x, tu tens o φ. Só que estão em sentidos opostos. Então, a força resultante na direção de x vai ser o f de x menos quem? O φ. Estão em sentidos opostos. Mas quem é o f de x? Tu não tem o f de x. Aí lembra lá que eu comentei no slide anterior, né? Na explicação anterior, o f de x é um ângulo que está próximo, né? É uma força que está próximo do ângulo. O f de x é uma força que está próximo do ângulo. Se está próximo do ângulo, o f de x, então eu vou ser cosseno, vou usar cosseno. Cosseno de alfa, cosseno de alfa é igual a cateto adjacente, que é f de x, pela hipotenusa UF. Fazendo meio pelo extremo, então você vai ter f de x vai ser igual a f vezes cosseno de θ. Tá? Então f de x vai ser igual o f. O f é quanto? 40, tá aqui, ó. Cosseno de θ, está no comando, 0,6. Então f de x vai ser igual a quanto? 24. Venho para cá agora. Força resultante na direção de x vai ser igual a força f de x, que vale quanto? 24 newtons, menos o φ, que vale 20. Tá? Que o φ vale 20. Ó. Então, força resultante na direção de x vai ser igual a 4 newtons. Ok, pessoal? Tudo certo? Pronto, matamos a letra A, tá? Tudo certo com a letra A. Vamos para a letra B. Vamos para a letra B agora. Vamos apagar isso aqui de novo. A letra B. Veja que puxou muita coisa de matemática das aulas de vetor, né? E também de física, das aulas de vetores, as decomposições lá das forças. F de x embaixo, F de y na altura, tá bom? Vamos lá, agora vamos calcular a letra B agora. Com relação à questão anterior, calcule o trabalho realizado pelas forças que atuam sobre o corpo ao longo do deslocamento. Tá? Vamos lá. E quer o trabalho de todas essas forças aqui. Ok? E quer o trabalho de todas essas forças. Vamos lá. Primeiro, calcular o trabalho da normal. O trabalho da normal vai ser quanto? Vai ser zero. Por quê? Porque a normal ela é perpendicular ao deslocamento. Perpendicular ao deslocamento. Tá bom? O trabalho da força-peso vai ser quanto? Zero. Por quê? Porque peso também é perpendicular ao deslocamento. Ok? Agora, trabalho do FAT, trabalho da força de atrito. Vamos lá. Trabalho do FAT vai ser FAT vezes deslocamento. Só que vai ser o que aqui? Negativo. Por quê? Porque a força de atrito aqui ela está contrária ao deslocamento. O deslocamento ele é para cá, 15 metros. Tá? E tu sabe que a força de atrito sempre age contrário ao movimento. Então, vamos lá. Então aqui vai ficar trabalho do FAT vai ser igual a menos 20 vezes deslocamento, que é 15, né? Então vai dar menos 300. Certo? Agora trabalho da força. Tá? Trabalho desta força aqui, ó. Trabalho desta força aqui calcular. Vai ficar F vezes deslocamento.
Só que esta força não está na direção do deslocamento. Ela não está. Quem está na direção do deslocamento dela é a projeção dela. Quem é? É o f de x que está na direção do deslocamento. Então tem que colocar f de x aqui, na direção do deslocamento. E nós vimos agora há pouco que o f de x ele é adjacente. Ele está próximo. Então vai ser cosseno, né? Para calcular ele. Nós calculamos agora há pouco, deu 24, não foi isso? Foi 24. Então o f de x, calculamos agora há pouco, não sei se vocês viram aqui uma observação, vou colocar aqui, que o f de x foi a força vezes o cosseno do ângulo. Então f de x foi a força, que foi 40, vezes o cosseno do ângulo, que é 0,6. Então f de x vai ser igual a 40 vezes 0,6 dá 24. Foi isso que nós fizemos. Então aqui vai ser 24 vezes o deslocamento, que é 15. E aqui vai ficar vai dar 360 joule. Tá? Ok, pessoal? Tudo certo aí? Muito bem. Vamos lá. Letra C. Determine o trabalho, tá? Da força resultante. Pessoal, olha só bem que a palavra força resultante. Ele quer agora o trabalho da força resultante. Trabalho da força resultante vezes deslocamento. Pessoal, o trabalho da força resultante é o seguinte, tá? A força na direção de x aqui deu quanto? 24. Essa vale 20. Qual é a força resultante aqui? A força resultante aqui é 4. Porque se uma puxa para um lado 24, a outra puxa ao contrário 20, vai dar uma força resultante de quanto? 4. Então vai ficar 4 vezes deslocamento, que é 15, que vai dar 60. Tá? Entenderam? Ou você pode somar. Tá bom? Tu pode somar o seguinte, ó. Qual foi o total do trabalho? O total de trabalho na direção Y. Direção Y. Trabalho total na direção Y vai ser quanto? 0. Agora, o total de trabalho na direção X. Na direção X. Ora, quanto foi que deu o trabalho desse cara bem aqui, ó? Quanto foi que deu o trabalho dele? Bem aqui. Quanto foi que deu? Do FAT, quanto é que deu? Tá aqui, ó. Deu 300, bem aqui, ó. Ele puxa com 300, então tá puxando o trabalho para cá, de 300. Quanto foi que deu o trabalho do f de x? Tá bem aqui, ó. O f de x tá aqui. Tá? Esse trabalho desse cara deu 360. Deu 360. Então ele puxa para cá 360. Quem ganha desses dois? Ganha esse lado. Com quanto? Com 60. Por isso que deu aqui, ó. O trabalho resultante deu 60. Ou seja, tu pode também calcular assim. Pegar 360 menos 300. Que dá 60 já. Dá no mesmo. Pode fazer por aqui. Tá? Ou aqui. Tu vê logo qual foi a força resultante. Ou seja, qual é a diferença dos dois que dá aí. Que deu 4. Porque a força resultante do f de x deu 24 e aqui é 20. Então a força resultante vai dar 4, diferença de 4. Então 4 vezes 15, que é a distância, o deslocamento, vai dar 60. Ou então tu pode pegar fazendo isso. O trabalho do f de x deu 360, o trabalho do FAT deu 300. Então, como o sentido é diferente, é oposto, então vai dar uma diferença de 60. O resultado de 60 aqui, ó. Tá bom? Entendido? Ok, pessoal, vamos lá, continuando. Terceira questão. Comente a seguinte frase. Se uma pessoa exerce uma força sobre o corpo inicialmente parado, tá?
e ele começa a se deslocar, então essa pessoa realizou o trabalho motor? Não. Olha só. A pessoa está parada e começa a se deslocar, ela realizou o trabalho? Não. Não realizou o trabalho. Por quê? Por quê? Porque não houve atuação de força. Alguém empurrou essa pessoa? Não. Ela começou a andar. Então não teve atuação de força. E tu sabe que trabalho é a força vezes o que força resultante vezes o deslocamento. Tu não tem isso daqui. Então se tu não tem isso, então o trabalho também tu não tem. Vai ser zero. Tá? Sobre uma mesa vertical, um corpo preso na extremidade de um fio descreve um movimento uniforme em trajetória circular. Tá? Ele pergunta: determine o trabalho exato pelo fio que exerce sobre esse corpo. Bem, gente, olha só. Bem aqui, vamos supor que tu tem um corpo preso em um certo fio, e esse corpo ele começa a realizar uma trajetória circular. Bem aqui. Certo? Bem aqui. Bom, o que acontece? Esse corpo aqui, ele faz isso. Tu tens aqui uma força direcionada para o centro, FC, que o Bit vai explicar a vocês, que é chamado de força centrípeta. Tá bom? Força centrípeta. E essa força centrípeta aqui, pessoal, ela forma ângulo de 90 com o raio. Tá? Ela forma ângulo de 90, bem aqui. Ó. O raio está aqui, vamos supor aqui. Ela forma ângulo de 90. Se ela forma ângulo de 90, então ela é perpendicular. E se ela é perpendicular, o trabalho dela vai ser quanto? Vai ser zero. Até mesmo se você analisar por um outro olhar, vamos imaginar aqui, que ela começa aqui, circular. Ela vai dar a volta todinha e vai terminar no mesmo ponto. Houve deslocamento? Não houve deslocamento. Porque trabalho é a força resultante vezes deslocamento. Ela não teve deslocamento. Ela começou num ponto e terminou no mesmo ponto. Então não teve deslocamento também. Então logo o trabalho vai ser zero. Também por esse olhar. Tá bem? Ok? Continuando. Quinta. Um operário ergue uma carga de 50 kg de massa fazendo-a do chão até uma altura de 6 metros, onde ela encontra. Para esta tarefa, o operário utiliza um moitão simples, de uma rodana. Tá? Desprezando a inércia das rodanas, inércia das rodanas é a mesma coisa que dizer, olha, despreze a massa da rodana. Tá? Despreze a massa dela. E o cabo, tá? Também para desprezar a massa do cabo, e considerando a gravidade 10, calcule o trabalho. Bom, o que foi que o operário fez? O operário ele ergue uma carga de massa trazendo do chão até uma altura de 6 metros. Então ele pegou uma caixa, levou do chão até uma altura, tá? Até uma altura de 6 metros. Quem está nessa direção aqui é o peso. Só que o peso está ao contrário do deslocamento. Então você vai fazer o seguinte: trabalho é a força resultante vezes deslocamento. Qual é a força resultante que atua aqui? É o peso vezes deslocamento. Deslocamento funciona como o quê? Com a altura. Esse trabalho vai ser negativo ou positivo? Vai ser negativo, porque o peso está ao contrário do deslocamento. A caixa tem que ir para cima. Fórmula do peso. Peso é a massa vezes a gravidade, vezes a altura. Tá?
Então, negativo, massa que é 50, gravidade 10 e altura 6. 50 vezes 10 vezes 6 vai dar menos 3.000 joules. Tá ok, pessoal? Então, esse sinal negativo está indicando que o peso e deslocamento, tá? Sentidos opostos. Ok? Sentidos opostos. Tudo certo? Continuando. Sexta. Não sei se vocês já estudaram plano inclinado, mas vou deixar na próxima aula esse plano inclinado aqui para mandar um comentário com vocês. Até porque vai mexer aqui, ó, com coeficiente, tá? Coeficiente de atrito aqui, o professor Bitner vai explicar isso para vocês, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado.